nossa vez. Quero trabalhar na Câmara Federal pelas nossas famílias. Vamos mudar a perspectiva das futuras gerações, através da educação e oportunidades de trabalho. Quero seu voto de confiança para ser a sua deputada federal. Vote Zilmara 1108. Lei 9.504. José Maurício é um cara legal. Bom, minha gente, amiga, agora 9 horas, 8 horas, 8h30, 8h30, a hora certinha pra você. A hora certinha, 8h30. Hoje quem está aniversariando é a doutora Aline Brandão, que já está aqui nos estúdios. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Zé Maurício. Muito feliz de estar aqui com você, nosso ouvinte. Para mim é uma honra estar passando meu aniversário aqui, inaugurando, né, o nosso quadro. Exatamente. Seja bem-vinda mais uma vez. Anos de vida para a senhora, viu? Amém, amém. Muito que Deus obrigada. continue lhe abençoando, né? Amém. Que muita luz para você que está nos ouvindo agora. E, gente, ó, vou me apresentar aqui, para você me conhecer um pouquinho melhor. Entra lá no Instagram e me segue. Doutora Aline Brandão, DRA.Aline Brandão. Isso, doutora. O Delci, o homem do caminhão amarelo, ele falou que daqui a pouco vai mandar mensagem para a senhora, porque ele ouviu o programa de sexta-feira, né? Ficou empolgado. Poxa, ela era uma pessoa inteligente, né? É objetivo. Falei, pois é, doutora Aline, legal. Então, mas tem deixa eu colocar aqui que a música homenageia a senhora no dia do seu aniversário. Vamos comemorar muito, que alegria! Hoje tem festa pra comemorar. Bacana, viu, doutora? A nossa Bruna Carla cantando em sua homenagem, tá bom? Ai, que lindo, obrigada. Um beijo, Bruna Carla. Muita luz. Muita luz. Doutora, agora vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Estou aqui para ajudar vocês esclarecendo algumas dúvidas. Que nessa minha estrada aí, 15 anos de estrada previdenciária, né? Tive o prazer de conhecer um pouquinho de INSS e estou aqui para compartilhar com vocês. Colaborar com os nossos amigos ouvintes, tirar suas dúvidas, né? Tirar suas dúvidas, esclarecer qual o melhor caminho, alguma situação familiar às vezes você esteja sofrendo e algum direito que você tem e não sabe. Então eu estou aqui para colaborar, pode contar comigo. O momento é esse, gente boa. O telefone da rádio já está liberado, 999-000-987, né? Manda sua mensagem. Isso. De novo, fala o seu Instagram, por favor. Meu Instagram é DRA.Aline Brandão. Me segue lá, manda um oi e me deseja uma mensagem de feliz aniversário. Vou ter muito prazer de saber que você está aí ouvindo a gente. Viu aí, gente? 8 horas 32 minutos. Olha, gente, todas as segundas-feiras a doutora Aline Brandão vai estar com a gente a partir das 8h30, por aí assim, batendo aquele papo com a gente, esclarecendo. Doutora, o Jailson Soares, ele mora aqui na Pontinha, né? A esposa dele sempre contribuiu com a INSS, aquela coisa toda, e ela veio a falecer. Ah, que pena. Certo? E ele está recebendo uma pensão, né? Uma pensão por morte. Por morte. Isso mesmo. Mas ele também disse que ele vai se aposentar. Ele quer saber se ele Essa é tem uma esse dúvida direito. muito comum, Zé Maurício. Pessoal, o que acontece? Como eu já falei com vocês no último encontro, né, para você que está me ouvindo a primeira vez, nós tivemos uma grande mudança previdenciária, são várias mudanças, mas a maior delas e a última foi a Emenda Constitucional 103, que ficou famosa como a reforma da Previdência. Vocês devem ter ouvido falar nos jornais. Muito, né? Então, já são 3 anos, foi em 2019, né? E na reforma, assim, quem recebe pensão por morte pode se aposentar, sempre pôde e vai continuar podendo, mas algumas regras mudaram. Ah, entendi. O cálculo do salário, por exemplo, foi um deles. Então, assim, hoje, o cálculo da aposentadoria ou da pensão, a pessoa vai ter o benefício mais vantajoso integral, e o cálculo da aposentadoria ou da pensão, o que for menos vantajoso financeiramente falando, ele vai ter alguns deflatores, alguns decréscimos de acordo com o valor, uma tabela complexa, mas que é importante que a pessoa busque um profissional especializado para saber exatamente qual é o benefício mais vantajoso para fazer a opção e quanto ele receberia no outro benefício. Quem se aposentou e recebeu a pensão antes dessa reforma não teve essa alteração. Isso aí veio a partir de 2019. Certo. E uma coisa muito interessante, Zé Maurício, Sim. no direito previdenciário, quando a lei, existe uma mudança da lei, a mudança é dali para frente em relação ao fato gerador. O que eu estou querendo dizer para vocês? Por exemplo, se você teve um ente, um marido, uma esposa que faleceu e foi antes da reforma, antes de 2019,
e você não deu entrada nesse pedido, mas você acredita que tem esse direito, você pode dar entrada a qualquer tempo. E a lei que vai vigorar é a lei da época do óbito. O fato gerador da pensão por morte, ele é o óbito. Então é como se a gente desse um pause naquele momento, naquela data, e analisasse a legislação naquela situação. Por isso é muito importante que a pessoa realmente busque um profissional especializado, porque muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento e ela pode se prejudicar, pode ter um benefício menos vantajoso. Sim, então todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo. Guarde seus documentos, não joga documento fora, documento é muito importante. Ah, mas já me falaram, inclusive o advogado já falou que eu tenho que guardar por 5 anos. Então, em regra, no direito civil, outras searas do direito, você precisa ter no máximo 5 anos de contas guardadas para, no caso você seja cobrado, por exemplo, por uma conta de luz que não foi paga, passou de 5 anos eles não podem te cobrar, então teoricamente você não precisa guardar o tempo. Mas no direito previdenciário, pensa que você vai usar aquele tempo, aquele período que você trabalhou, daqui a 20, 30 anos. Verdade. Então olha como é importante você ter esses documentos bem guardados, tá? Não joguem fogo na carteira. Olha, Zé Maurício, nesse tempo de estrada, uma curiosidade. Muitas vezes a gente já ouviu casos de relacionamentos que não deram certo e por vingança a mulher queimou a carteira do homem. Não faça isso. Isso pode prejudicar, inclusive futuramente, caso você volte a ter um relacionamento, venha precisar de uma pensão. Então, fica difícil, né? Não faça isso. Aí perde todo mundo, né, doutora? Perde todo mundo, perdem os filhos. Pensa 2 vezes, faz outra coisa, assim, briga e tal, discute, depois faz as fases. A gente está aqui para tentar se melhorar como ser humano, né? Sim. E tentar fazer a ajudar harmonia. As pessoas, né? Exato. É para isso que a senhora está aqui, né? Ajudar as pessoas, né? Tirar suas dúvidas, né? Sim, eu estou muito feliz. Eu amo Araruama. Olha, eu conheci depois... Conhece Araruama há quanto tempo? Mas meu coração... Não, eu sou uma moradora recente. Eu estou em Araruama, gente. Eu cheguei aqui tem 9 meses. É mesmo? Um bebê, uma gestação, estou nascendo em Araruama, mas quando eu pisei aqui, eu vi que esse era o meu lugar. Que bacana. Né? Araruama, a gente ama. Verdade, Araruama a gente ama. Eu senti isso no meu coração, eu estou apaixonada, Zé Maurício. Um antigo político da cidade dizia que Araruama é a cidade onde o sol passa o inverno. Nossa, que profundo isso, hein? O saudoso Altemir Barreto. Vou botar uma plaquinha lá em casa, gostei. Doutora, pois é. Mas isso é bom, doutora, saber que a senhora está na nossa cidade, vem porque está amando a cidade, né? Sim. Então a senhora percebeu qualidade de vida, não é verdade? Qualidade de vida, educação. Gente, eu estava conversando com os amigos, a gente ouvia muito aquela frase, eu ouvia muito isso no passado. A minha educação depende da sua, se eu der bom dia, não responder, eu não dou mais. E eu penso hoje diferente, a gente vai fortalecendo mais um ciclo de vida e a gente tenta se melhorar o tempo todo. Ficando mais experiente, né? A minha educação não depende de ninguém, porque quando a gente dá aquele bom dia, caloroso, vem do coração, vem da alma, vem do espírito, e você não quer nada em troca, você só está desejando realmente que aquela pessoa tenha um dia de luz, e quando a gente divide essa energia, ela volta. Então tem que ser do coração. Exatamente isso. Se a senhora deseja um bom dia, a senhora vai receber um bom dia. Vai. Por mais que aquela pessoa não responda, mas um bom dia está vindo naturalmente. Está vindo naturalmente, vai fluir, e as coisas boas, quando a gente divide, multiplica, né? Com certeza. Bom, 8h38. Olha, se você quer falar com a doutora Aline, vou trocar o nome da doutora aqui. Né? Aline Brandão, liga pra gente, 999-000-987, 999-000-987, né? Eu tenho certeza que tem outros assuntos que a senhora vai abordar no decorrer dos demais programas. Segura um minutinho só, nós vamos tomar um café e voltamos já já. 8h38, a hora certinha. Aliás, a senhora está recebendo como é que chama? Um mini, né? Gente, recebi um mini bolo da Confeitaria da Preta. Uma honra para mim, a melhor confeitaria de Araruama. Ter lembrado do meu aniversário, muito especial. Vou colocar a foto no Instagram, que vocês não têm noção do capricho. Tudo que a Confeitaria da Preta faz é com muito capricho, com muito sabor, né? Que bacana, já virou garota propaganda da Preta. É que eu sou uma fã apaixonada. Bacana, doutora, bacana. 8h39, a gente volta já já. A Rádio Novo Horizonte. Ele vai ter a partir da semana que vem, porque não tem mais horário político. Eu já estou ensaiando aqui. Tá? Ai, que bom. Aí nós vamos
Mas aí se for para segundo turno ainda tem para presidente, né? Mas a grade fica menor. Fica menor. Dá pra gente trabalhar. Em Bananeiras. Essa época tá uma Onde seu loucura, né? carro é muito bem cuidado. Na Sandercar, o seu carro Na tem o sexta-feira eu melhor. vou fazer Pneus, isso. freios, Então você só alinhamento, colocar o nome do balanceamento, seu programa mecânica direitinho, e sabe? muito mais. Tá. Sandercar Auto Chegou a Center, fazer a pergunta, pertinho de perguntei você. Eu tô, porque aquele Janelson, Ah, tem que ver Cuidem comigo, bem né? eu preciso organizar a sua vida da aqui. igreja Nossa Senhora Aparecida. Eu tô colocando a senhora no ar, mas eu não tenho taxa da senhora, não tem nada. Então, Nem é, a gente tá muito assim, né? Eu caí de paraquedas aqui, Zé Maurício. não, seja bem-vinda. Não, sim, mas as coisas boas acontecem assim, do nada. Então eu quero que a senhora combine uma coisa com o Janelson. Tá. Eu vou deixar gravado alguns programas também, porque numa eventualidade, não sei, Sim, eu posso deixar gravado aqui. A senhora determina o assunto. Sim. Quanto vale o ir e vir do trabalho com a tranquilidade em saber que seu depois eu quero veículo ver está com o seu protegido Janelson, pela somente Mais fazer uma Brasil das minhas Clube de empresas. Benefícios? Hoje eu sou empresária. Dentro do próprio programa, aí dentro da Fenômenos da grade. natureza, Maurício, eu assistência já fiz um monte de 24. coisa na vida. Que bom. E hoje eu tô mais focada em ser empresária. Até por isso que eu falei, eu quero divulgar um pouquinho esse conhecimento que eu tive no INSS. Né? Eu fui gerente do INSS muitos anos. Ah, tá. Eu morei em Brasília. Eu fui a servidora mais nova no concurso. Passei com 18 anos. Fui chefe de benefício mais nova, fui de Itaguaí. Fui ameaçada de morte 2 vezes. Tem umas histórias aí. Mas a senhora tem toda uma experiência, né? Tenho. E eu gosto de trazer a prática, porque eu ouvi as pessoas. Eu estava do outro lado do balcão. Então eu sei o que passa na cabecinha das pessoas que elas não têm noção. Chegou um caso para mim, eu vou te passar depois, era muito complicado. A mulher reclamando sobre o banco, os bancos. Parece que está mexendo o dinheiro do pessoal. Eu vi algumas questões. complicado, Porque eu não Caramadu. posso citar nome de banco, Sim. mas tem um banco que lá no escritório a gente pede, pelo amor de Deus, não joga nesse banco, um desses bancos novos, né? Sim. Porque eles aproveitam o idoso, aí vende um monte de coisa que não dá pra vender. A mina mandou ali para mim. Porque quando a gente mexe com isso, as pessoas. Você vai alertando as Foi pessoas. bom que eu vou até falar uma coisa assim. Bom, gente, agora faltam 19 minutinhos para as 9, doutora Aline Brandão. Zé Maurício, a gente fica aqui nos bastidores e fica pensando, né? Se você tem a sua dúvida, manda aqui para a rádio. Nós estávamos conversando e eu quero fazer um alerta para você que conhece alguém que se aposentou ou recebe uma pensão recente, que vai ao banco sacar. Gente, cuidado, presta muita atenção. A aposentadoria, a pensão por morte, quando o INSS ele concede esse benefício, você consegue hoje ver no aplicativo, ele é designado para um determinado banco. Esse banco ele é um sorteio. O INSS ele tem os bancos credenciados, então, na verdade, quando a pessoa não pede para receber em conta, a maioria nem sabe que pode receber em conta, designa-se um determinado banco perto da localidade da casa da pessoa. E quando você for sacar esse benefício, o primeiro pagamento, não é obrigatório você assinar capitalização, contratar cartão de crédito, abrir conta. O aposentado, o pensionista, ele não é obrigado a ter nenhuma vinculação bancária. Você pode simplesmente, com a sua identidade legível, é claro, sem rasura, ir ao banco destinado, na data designada que vai estar no site lá do meu INSS, e efetuar o seu pagamento, receber o seu pagamento. Então, se você tem dúvida, peça a uma pessoa de confiança, não confie em terceiros. Hoje, infelizmente, né, Zé Maurício, as pessoas, assim, não tem cara. A gente não pode dizer que uma pessoa, estava bem vestido, bem instruído, e ele vai me ajudar. Isso não quer dizer nada. O caráter, ele não está estampado na face de ninguém. Então, se você tem essa dificuldade, se você é idoso, peça um parente, uma pessoa da sua confiança para te acompanhar. E o banco ele não pode obrigar o senhor, a senhora a abrir conta, a contratar limite, absolutamente nada. É um direito seu, faça valer o seu direito. Muito bem, porque o que tem de gente passando por esse problema aí. É tão sacrificante, né? A pessoa trabalha há anos, conquista aquele benefício, vai receber o seu salário muitas vezes mínimo. E aí ele acha que tem aquela que pagar palestra lá do gerente, daí acaba deixando, coitadinho, então, o seu dinheiro lá, né? Não permita que isso aconteça. Doutor, uma outra questão é o seguinte, tem algumas instituições financeiras
que hoje os caixas liberam R$20, mas não liberam 25. Então, na boca do caixa não pode haver limite, ele vai receber R$ 24,30. Sim, mas quando você vai no caixa eletrônico, você tem essa dificuldade. Sim, no caixa eletrônico. Isso é legal? Na verdade, é uma operacionalização dos bancos. Como eu te falei, a minha área não é uma área bancária, então Sim. eu posso te dizer que, operacionalmente falando, não existe como realmente um caixa designar moeda e tudo mais. E eles alegam, inclusive, que é para questão de segurança. Mas alguns bancos é possível que você faça o saque na loteria, até no correio, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. A loteria. Mas se você tem um valor pequeno que não sai da boca do caixa, você não pode ser, não sai no caixa eletrônico, você não pode ser impedido a ir à boca do caixa para conseguir efetuar aquele saque, que é o dinheiro seu. Hoje no Brasil, saques acima de R$5.000, você precisa avisar o banco, você precisa fazer uma reserva e tudo mais. Mas menos do que isso, não, é um direito seu. Se o seu dinheiro está no banco, é seu, você pode retirá-lo a hora que você quiser. Viu aí, ô gente boa? Viu como é que a doutora Aline Brandão tem essas informações? Com certeza está servindo para você, né? Eu espero que sim. E oriente os seus amigos, as pessoas que às vezes você sabe que precisam. Inclusive, Zé Maurício, vou trazer uma curiosidade aqui interessante, sim, principalmente nos dias de hoje. Vou falar para você sobre o desempregado, um erro muito comum que a pessoa, quando perde o emprego, acaba cometendo a nível de INSS. Então, anota aí meu Instagram, me siga lá nas redes sociais para você ficar por dentro e divulgue para os seus amigos, para os seus parentes que precisam. Ó, meu Instagram é dra.alinebrandão, tudo junto, sem acento. Aguardo vocês lá no Instagram. E aí, falando da questão do desempregado, sim, a pessoa, principalmente quando ela já tem uma certa idade, ela está preocupada com a questão do INSS. Então ela pensa, meu Deus, eu vou me aposentar, estava perto e agora eu fui mandada embora. Então o que ela quer fazer? Ela não quer parar de recolher. E aí ela tem aquele sentimento que, logicamente, ela pensa, eu preciso continuar pagando meu carnê para eu conseguir a minha aposentadoria. Sem problema. E qual é um erro muito comum? Quando a pessoa simplesmente ela efetua o pagamento desse carnê, hoje pelo meu INSS já consegue emitir a guia, né? Antigamente a gente tinha na papelaria, ainda vende o carnezinho na papelaria, onde você coloca o seu NIT. O que é NIT, gente? Número de identificação do trabalhador, é o antigo PIS. Então, se você tem um PIS, um PASEP ou um CI é para quem sempre pagou o carnê, que é o contribuinte individual. Todos esses nomes, toda essa nomenclatura, ela foi unificada e hoje nós chamamos de NIT. Então, você vai colocar o NIT, e o NIT ele é como se fosse o seu CPF dentro do INSS. Basicamente é isso. Você tem uma conta bancária, no banco você tem agência e conta. No INSS, como eu falei da outra vez, você tem uma conta de tempo. Então tudo que você recolhe é o seu tempo que está lá para um dia que você precisar do benefício, seja uma aposentadoria, uma pensão por morte, um auxílio doença, vai estar lá nessa conta de tempo. E aí quando a pessoa fica desempregada, ela vai procurar pagar o carnê e às vezes ela paga como contribuinte individual. Contribuinte individual, pessoal, é o antigo autônomo. Você deve conhecer ainda com a nomenclatura de autônomo. É verdade. Isso já mudou, já tem alguns anos, muitos anos. E hoje nós chamamos de contribuinte individual, mas se você falar autonomia não tem nenhum problema, o negócio é a gente se comunicar, né? Eu quero uma comunicação clara, eu quero que vocês entendam. Então, quando você faz o pagamento como contribuinte individual, é como se você estivesse falando para o governo assim, olha, eu estou exercendo uma atividade por conta própria e eu estou recolhendo o meu INSS, porque o INSS ele é um imposto. Quando você faz isso, acende um alerta lá nos sistemas do governo, que hoje estão interligados, e ele falou, opa, bloqueia esse seguro-desemprego dessa pessoa. Olha que perigo isso. A pessoa dá entrada no auxílio-desemprego, e aí ela começa a recolher o carnê com medo de não ter o tempo suficiente para aposentadoria, ela não quer perder tempo. Só que quando ela vai sacar, não, o seu seguro-desemprego foi bloqueado. Se você conhece alguém que já passou por isso, escreve para mim lá no Instagram, porque é muito comum, é muito perigoso e dá para desbloquear? Dá, mas aí você tem que fazer um processo interno. É como se você falasse para o governo, não, eu me enganei, na verdade eu não estava recebendo nada, não estava fazendo nenhuma atividade por conta própria, eu só não queria perder o meu tempo. Então... Mas o governo vai entender? Esse processo de desbloqueio ele é bem complicadinho, bem demorado. Infelizmente, talvez você precise, inclusive, de um profissional para te auxiliar, porque é burocrático. Nossa legislação ela é muito densa, ela é muito burocrática. E aí você me pergunta assim, mas doutora, então se eu fiquei desempregado, eu não posso recolher esse período?
Você pode recolher, mas você tem que recolher como facultativo, com código de facultativo. Por quê? Quando a gente fala de INSS, a Seguridade Social no Brasil, ela é obrigatória, ela tem os segurados obrigatórios. Eu vou citar aqui alguns deles. O empregado, ele é obrigatório, você não pode escolher pagar ou não imposto, é obrigado a pagar. Se a empresa está recolhendo ou não está, porque ela está em débito lá, mas é obrigatório pagar. Se você exerce uma atividade por conta própria, exemplo, eu lavo o carro, eu dou faxina, eu vendo Avon, você exerce algo por conta própria, você também precisa recolher. Só que como o governo não tem esse controle, ele é declaratório. Então você declara para o governo, eu estou exercendo uma atividade, eu estou aqui recolhendo meu imposto. Claro que você busca aposentadoria depois, natural, mas teoricamente, pela legislação, pela Constituição, a gente está falando de um imposto. E aí, quem são os segurados facultativos? Facultativo, gente, vem da palavra faculdade, é opcional. É como se você falasse, essa pessoa ela não é obrigada a recolher. Exemplo, a dona de casa. A dona de casa, ela exerce uma atividade remunerada? Não. Infelizmente, muitas vezes, ela nem não é reconhecida, tem muito mais trabalho, não exerce atividade remunerada. E ela pode recolher para o INSS nessa qualidade de facultativo, por exemplo. Então, o desempregado, ele também é um segurado facultativo. O síndico não remunerado, o bolsista, o estagiário não remunerado. Existem várias pessoas, a mulher que acompanha o marido em viagem internacional, por exemplo. Então, existem vários segurados que eles podem... Quem é o segurado? É a pessoa que está recolhendo para o INSS. E o facultativo, ele passa a ser segurado a partir do momento que ele começa a recolher o seu carnê. E existem alguns códigos específicos para isso. Então é importante que você leia, que você preste muita atenção antes de efetuar o pagamento. Então fica meu alerta aqui, como são muitos detalhes, a legislação previdenciária tem muitas regras e mais ainda exceções, eu falo para você, se conhece um amigo que ficou desempregado e quer pagar o INSS, alguém que está recentemente desempregado, fala para ele, cuidado, antes de você efetuar o pagamento do seu carnê, você observa o código e procura o código de facultativo, pelo menos nesse período no qual você está recebendo o seu seguro-desemprego, para que o pagamento não fique bloqueado. Que bom. Rapaz, eu fico aqui prestando atenção, porque realmente é uma aula, viu, doutora? É uma aula. Minha gente, faltam 9 minutinhos para as 9. A doutora Aline Brandão vai estar com a gente todas as segundas-feiras, sempre às 8h30, para bater aquele papo, né? O rádio é isso, sabe, doutora? O rádio é isso, é informação, é prestação de serviço. Sim. Né? É muito gostoso. Eu amo o rádio, sabe? Eu tô ficando apaixonada aqui, Zé Maurício. Meu mentor da rádio agora, olha, tô em boas mãos. Que isso. Aí, então a gente curte isso, né? O rádio foi feito para informar. Sim. Né? Teve uma tempestade lá nos Estados Unidos, não sei qual foi o estado lá, e o secretário de Segurança, ele pediu às pessoas para ouvir o rádio, porque segundo ele o rádio é verdadeiro. O rádio é verdadeiro, o rádio não falha. E o rádio, até nesses filmes que a gente vê, né, pós-apocalíptico, acontece uma tragédia, alguma coisa, as ondas estão lá. Estão lá. Você fica sem internet, você fica sem luz, mas se você tiver uma pilha, você consegue ouvir. Né? Ainda temos muitos estados do Brasil aqui que o meio de comunicação deles é o rádio. O rádio é algo... Eu digo também, Zé Maurício, que nada supera o rádio e a invenção do Grambel, na verdade, o telefone. As pessoas às vezes falam assim, manda uma mensagem. Eu sou de ligação, eu gosto de falar com a pessoa. Para mim, nada substitui uma ligação, nada substitui você sintonizar a tua rádio preferida, Novo Horizonte FM, quando você está dirigindo, por exemplo. Bacana. É muito bom, a gente absorve conhecimento, a gente relaxa, né, e consegue ter informação para ajudar outras pessoas, às vezes pessoas próximas que precisam daquela informação e não sabem. Isso é bacana, é muito legal poder contar com a senhora. Então você que está precisando de uma dica, né, converse com a gente, doutora Aline Brandão, todas as segundas-feiras aqui na Rádio Novo Horizonte FM, que já está marcado, né? Já está batizado, sacramentado. Como é que é o quadro mesmo? O quadro Falando de INSS. Vamos esclarecer as dúvidas da população. Eu vou trazer algumas curiosidades, coisas que acontecem no dia a dia, aí previdenciário, para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento, possa trazer luz aonde quer que você esteja. Tem uma pessoa, doutora, ela pediu até para você, mas eu vou deixar para a semana que vem. Não vai dar tempo? Pode falar. Não vai dar tempo aqui para a gente.
mas é uma pessoa que... Ela trabalhou muito tempo de contrato, é professora, sabe? Na prefeitura, uma cidade da região dos Lagos. E ela passou no concurso. Ela está naquele estado, como é que chama? Estágio probatório. Esse. É um período de adaptação. De adaptação, 3 anos, né? Sim. Mas ela já tem 50 anos. Então. Eis a pergunta dela. Eu me aposento por idade ou pelo tempo de serviço? Existe a aposentadoria de professor. É uma aposentadoria por tempo de serviço. E assim, eu vou trazer bastante mais detalhe no próximo encontro, mas já vou adiantar o seguinte: você que é professor, professora, conhece alguém que seja professor, professora, existe sim a aposentadoria de professor, que ela tem vários deflatores, ela tem um tempo menor com a emenda constitucional. Lembra que eu falei da reforma? A reforma mudou muita coisa. Ainda existe uma facilidade, digamos assim, para se aposentar, porque é muito penoso. Sim. Mas eu vou falar uma curiosidade que muita gente não sabe. Professor universitário não entra. O professor, para o INSS, ele só é considerado para a aposentadoria do professor, a gente chama de B57, é o código dentro do INSS, é um benefício número 57. Ele, na verdade, ele leva em consideração a escola primária, ele leva em consideração o 2º grau, né, o ensino médio hoje, e alguns cargos diretivos que mudou muito, várias portarias já mudaram, coordenador, diretor, teve época que podia, teve época que não podia, pedagogo. Então existe sempre uma reviravolta nisso, mas o ensino superior, ele nunca foi considerado para a aposentadoria do professor. Então, quando a gente fala da aposentadoria do professor, a gente está falando sempre da pessoa do ensino médio para baixo, que é considerado como o tempo do professor. Então ela se encaixa. Tá? Então, ele tem a vantagem do tempo, mas ele continua com o fator previdenciário. Diferente da aposentadoria especial, por exemplo, que a aposentadoria... Quer dizer se ela tiver lá seus 20 anos... eram 25 antes da reforma, e agora a gente tem algumas regras de transição. Para vocês terem uma noção, gente, antes da emenda, da emenda 103, da reforma previdenciária, a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, que era 30 anos para mulher e 35 homem, e qual a idade mínima? Não tinha idade, nunca teve idade mínima na aposentadoria por tempo. Você tinha aposentadoria por idade, 60 anos mulher, 65 homem, com 15 anos de contribuição, muita gente não sabe, acha que é só ter idade, não é. Lembra que eu falei no último programa? Aposentadoria, INSS é contributivo, tem que ter recolhimento. Ah, mas eu conheço alguém que nunca recolheu. Então, tem as exceções, a gente conversa as exceções depois. Mas a gente tinha a aposentadoria do professor, né? E aí avaliava esse período de sala de aula. Olha que interessante também, o tempo que você trabalhava fora da sala de aula, ele trabalhou numa indústria, aquele período ali não contaria para a parte do professor em si. E depois da reforma, nós ganhamos 5 regras de transição, 2 regras novas, e todas as regras antigas, elas permanecem até a véspera da emenda, ou seja, é o fato gerador. Então, se você conhece alguém, por exemplo, que tem um homem que conseguiu ter 35 anos, lá em 2018, tem 35 anos de tempo de contribuição, em 2018 ele nunca pediu aposentadoria, largou para lá, nunca quis saber disso, essa pessoa pode se aposentar pela regra antiga. Sabia disso, Maurício? A regra antiga, para quem implementou todo o direito, ele não muda. Aí a pessoa fala, mas eu já estava no regime, então para mim é regra antiga? Não. A regra, ela só não muda para quem implementou todas as condições. Nesse caso que eu citei aqui, era o tempo de contribuição superior a 35 anos antes da reforma. Agora, se você tinha 34 anos e 11 meses e mudou a lei, você não está com o direito adquirido. Você está na regra de transição. E aí a gente avalia as regras para ver qual é a mais vantajosa, porque não é só aposentar, é saber o salário. O salário teve muita alteração. Agora, doutora, e com relação ao caso dessa professora, ela pode ter no futuro 2 aposentadorias? Então, como ela tem 2, hoje ela está num outro regime. Só que quando ela era contratada, ela estava num regime que a gente chama de RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Hoje ela está indo para o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Então, médico e professor, pela Constituição, né, o pessoal da saúde, os professores, eles podem sim. Só que como ela já está com 50 anos, aí ela vai entrar na nova regra para saber quando que ela vai fechar no regime novo. Porque o tempo, Zé Maurício, o tempo ele não conta 2 vezes. Vou te dar um exemplo aqui. Sim. Supondo que a pessoa trabalhou lá 10 anos numa fábrica e aí ela passou num concurso, foi trabalhar no estado do Rio de Janeiro como concursada, no regime próprio.
Ou ela leva esse tempo para contar esses 10 anos lá, Sim. ou ela separa e tenta aposentar nas duas, ou seja, continua contribuindo um carnê para o INSS, né? E nesse caso não pode ser facultativo, o servidor público não pode ser facultativo, né? E aí ela continua no regime dela, então existe essa possibilidade, mas hoje tem que ver se vai compensar devido à idade da pessoa, senão ela vai trabalhar até os 90 anos na busca das duas aposentadorias. Pode não conseguir, né? Pode não conseguir. E uma coisa interessante que você falando aí eu lembrei. Como é que você leva o tempo de um período para o outro? É um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Esse é o verdadeiro cheque de tempo que transita entre os regimes. E se você é servidor público, passou agora no concurso, já está há um tempo, não pense que você tem que levar, porque o servidor ele pensa isso, eu tenho que trazer meu tempo para cá. Primeiro você analisa, você faça um planejamento previdenciário, por quê? Às vezes a pessoa leva o tempo todo desnecessariamente e faz falta no outro regime. Às vezes a pessoa não pede para segregar, às vezes a pessoa não está onde ela chegou, ela pretende passar num outro concurso e ela fica levando essa CTC entre os órgãos. Então, o tempo, ele não conta o mesmo tempo. Eu trabalhei 10 anos na fábrica, passei no concurso, eu não posso usar esse 10 anos na fábrica no INSS e no concurso que eu estou. Eu vou escolher, ou eu vou segregar, entendeu? Mas se você quiser levar o seu tempo, saiba exatamente o que você está fazendo, porque revisão de CTC, cancelamento de CTC é um trabalho imenso, é um processo muito moroso e pode levar alguns anos a mais para você conseguir se aposentar por conta dessa opção lá que não foi bem avaliada. Muito bem. Olha, Fefe, o homem do churrasco aqui de Guabi, está lhe mandando um abraço e a esposa dele também, ok? Um grande abraço para vocês, quero experimentar esse churrasco. Ô, doutora, a gente só tem que agradecer a senhora pela sua participação. Eu que agradeço. Feliz aniversário, que o seu dia seja maravilhoso, aliás, que a sua semana seja mais que abençoada e que o Senhor Jesus esteja sempre no seu caminho. Amém, estou arrepiada aqui, gente, essa energia que vocês emanam ouvindo a gente é fantástica. Gratidão, só tenho a agradecer aqui ao nosso diretor, doutor Janelson, que eu estava falando com o Zé Maurício. Eu caí de paraquedas aqui, foi meio que por acaso, mas nada na vida é por acaso. Deus tem um sentido para tudo na nossa vida e às vezes a gente ainda não entende, mas é só seguir, é confiar, é ter fé e ir. Zé Maurício, super obrigada pela acolhida, eu estou muito feliz. E não deixem de me seguir lá no Instagram, aguardo vocês para a gente ter um pouquinho mais de contato aí durante a semana, se acompanhar a minha rotina, dra.alinebrandão, DRA de doutora. Estou aguardando vocês lá no meu Instagram. Zé Maurício, até semana que vem, vamos vir com a corda toda, hein? Se Deus quiser. Gravo, eu vou voltar com a senhora aqui, vou voltar a falar da confeitaria da Prudência. A senhora vou falar. fala aquilo que a senhora falou, comanda pra ela. Manda pra ela. Manda no ar? Esse programa fica gravado? Todos os programas ficam gravados? Será que é? Não, né? Tá, eu tô gravado, só que pra tirar maluco, menino. Eu imagino, porque deve ser horas e horas de vídeo. Então, aí eu vou, a senhora vai gravar. Então eu vou me despedir e vou dar um, Aí eu vou um falar. abraço. Aí a senhora, aquilo que a senhora falou, não, só pra lá. Quer botar o pastor? Aí eu volto depois do pastor e me despeço e falo da preta? Buscar o pastor mesmo. Tá na hora do pastor, eu tô esperta aqui, filho. Bota o pastor. A senhora me rapaz. Caramba, se a senhora não me avisa, eu ia passar. Muito bem. Muito bem, agora a hora certinha, 9h03. Já está conosco o pastor, aliás, o meu bispo amigo, bispo, gente boa, lá da Igreja Universal do Reino de Deus. Alô, Vila Capri, bom dia. Bispo Gutenberg, bom dia, bispo. Bom dia, José Maurício. Bom dia, Janelson Rapal, presidente da Rádio FM Novo Horizonte. Bom dia, todo o povo Vila Capri, bairro vizinho e amigo ouvinte dessa programação. Bom dia.